hoje me parece ruim na conduta dos seus entes amados, compreenderás amanhã que é o melhor que eles possuem no acervo de suas conquistas rumo à perfeição. Deus tem seus olhos centrados na boa parte de seus filhos. Foca-lhe a lucidez que ainda não possui e entregue-se sem restrições ao fluxo da sua infinita sabedoria, que tudo provê e prevê em favor do bem de todos. Obrigado. Pois bem, pessoal, boa tarde para todos. 5h15, vamos começar então. Primeiramente, boa tarde, bem-vindos todos vocês. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos voluntários daqui da casa, Paulo e Estevão, e ficamos muito contentes de ter cada um de vocês aqui hoje. Bom, como vocês veem, a casa é um pouco diferente hoje, a gente está retomando os trabalhos de passe. Como vocês sabem, por causa da Covid, algumas coisas foram alteradas. Nós estamos tentando respeitar o máximo possível os trabalhos, seguir de acordo com as regras que o governo impõe sobre o nosso funcionamento, mas esperamos que tudo corra bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para nos passar, ficamos contentes em ouvir. E, por favor, procurem sempre qualquer dúvida, qualquer problema que vocês encontrarem, falem com a gente pode trabalhar junto com vocês para poder melhorar cada vez mais. Pois bem, então, vamos começar com a palestra de hoje. E antes de começar, vamos fazer a nossa oração do dia de hoje. Então, vou convidar todos vocês para fechar os olhos. Se você não fica confortável, pode manter os olhos abertos. Mas eu gosto de fechar meus olhos. Então, nesse momento, eu vou convidar cada um de vocês para elevar os pensamentos, buscar se conectar com esse momento, com esse ambiente, imaginando que estamos agora reunidos, não mais nessa sala, não mais nesse salão, mas estamos sentados juntos em meio à natureza, estamos reunidos em meio às árvores, em um belo gramado, em um dia de sol. Nós ouvimos o barulho do vento, o vento que toca a nossa face, o vento que bagunça os nossos cabelos. Nós sentimos esse ambiente preparado, que a Mãe Natureza nos ilumina. Nós estamos sentindo, pouco a pouco, nosso coração ficando mais leve, nossos pensamentos se acalmando, as dúvidas, as aflições, as preocupações, tudo aquilo que atormentou os nossos corações ao longo da semana ficou para trás. Nós estamos totalmente conectados com os espíritos superiores, com nossos anjos de guarda, nossos mentores, sentindo nosso coração em paz. E é então que, em meio a essa paz, nós sentimos uma presença iluminada perto de nós. Nós olhamos em direção às águas e notamos uma cachoeira. Nessa cachoeira há uma pedra, nessa pedra uma luz resplandecente, uma luz magnífica, que nos traz a mais absoluta tranquilidade. Notamos então que essa luz advém do Divino Mestre Jesus. Sentado naquela pedra, ele olha para cada um de nós, no fundo dos nossos olhos, e ele diz que vai ficar bem, que as maiores dificuldades, as maiores provações das nossas vidas vão passar. As dores se acalmarão, as alegrias brotarão, porque Ele está conosco a todo momento. E em companhia, em comunhão de pensamentos com o Divino Mestre, Ele nos convida para juntos orarmos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós que é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Fica conosco, Jesus. Pois bem, pessoal, é uma alegria para a gente estar aqui, então. Para quem já conhece a casa há um bom tempo, sabe que a gente vinha trabalhando à distância ao longo dos últimos meses. Então é muito bom para a gente ver vocês de volta aqui, embora um pouquinho diferente, como eu disse, é muito
É gratificante ver as pessoas voltarem para casa e se reunirem com a gente de novo. Pois bem, hoje o nosso tópico, eu vou ter aqui com a minha colinha o tempo todo para poder me guiar os pensamentos. O nosso tópico de hoje tem como título É Hora de Trabalhar. E como referência do trabalho de hoje, dessa palestra de hoje, foi utilizado o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, itens de 1 a 3, e algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Essas duas obras são as obras básicas de Kardec. E nesse momento eu sempre gosto de fazer o convite, gosto de relembrar, né? Quanto é importante a gente estudar as obras básicas do Espiritismo, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho, para que a gente possa entender um pouquinho das questões básicas da nossa existência. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual a nossa atividade nesse momento? Então, todas as questões básicas da vivência terrena, os livros de Kardec podem nos explicar, nos esclarecer. Então, sempre deixo o convite aqui. Vamos sempre buscar ler um pouquinho da obra de Kardec para poder entender todas essas obras, todas as questões, que nos trarão mais paz, mais tranquilidade ao longo das próximas jornadas que a gente tem diariamente na nossa encarnação. Pois bem, eu sempre gosto de começar essas palestras com uma motivação, que essa motivação geralmente é uma questão, né? Uma questão que a gente possa refletir um pouquinho e nos ajudar a entender um pouco melhor o tema de hoje. E a motivação de hoje vem com uma pergunta, e a pergunta é: qual é o trabalhador mais importante da sua vida? De novo, vamos pensando ao longo dessa palestra nessa pergunta. Qual é o trabalhador mais importante da sua vida? Repare que eu não falei qual é o trabalho, eu perguntei qual é o trabalhador. Então, estamos aqui agrupando diferentes trabalhos da nossa vida. Não somente o trabalho profissional, mas os outros trabalhos. Todos esses trabalhos têm um trabalhador. E eu de novo pergunto, qual é o mais importante da sua vida? Ao longo da palestra a gente vai esclarecer essa pergunta, esclarecer essa resposta. Vamos trabalhar, talvez, para desenvolver essa resposta de maneira mais completa. Pois bem, vamos contextualizar então um pouquinho dessa palestra. Como eu disse, o item central dessa palestra é o capítulo 20 do Evangelho, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Então, brevemente, o que diz nessa passagem do Evangelho? Basicamente, ela vem do Evangelho de Mateus e nos relembra sobre uma história na qual um pai de família convida vários trabalhadores para poder vir trabalhar na sua vinha ao longo do dia. Ele começa logo cedo e ele vai sempre convidando pessoas que quiserem trabalhar na sua vinha para então virem com ele, que eles teriam um trabalho. Então ele sai, convida as pessoas para trabalhar com ele, da primeira hora até a 12ª hora. E ele sempre convida as pessoas dizendo: olha, ao final desse período de trabalho, eu vou te oferecer uma moeda. Essa moeda vai ser o seu pagamento pelo trabalho na minha vinha. E assim começam a vir os trabalhadores, desde a primeira hora até a última hora. Quando chega ao fim da 12ª hora, é então que os trabalhadores se agrupam e vão lá ao pai de família para poder receber esse pagamento. E os trabalhadores da primeira hora esperavam que recebessem muito mais. Eles pensaram: poxa, eu comecei a trabalhar aqui na primeira hora, então vou receber um pagamento substancial. E os trabalhadores da última hora, que chegaram, trabalharam somente 1 hora, vão receber uma moeda só. E é então que, a hora que eles se encontram com esse pai de família, ele dá uma moeda para cada pessoa. Tanto para quem chegou na primeira hora, quanto para quem chegou na última hora. E é então que ocorre um pouco de revolta, se eu posso dizer assim, porque os trabalhadores da primeira hora reclamam. Porque eles se julgam: olha, eu trabalhei mais, então eu mereço mais. Enquanto aquela pessoa que chegou na última hora recebeu a mesma coisa que eu. E é então que o pai de família diz que não há nada de errado, pois está pagando exatamente o que foi combinado, uma moeda. Porque ele quer dar tanto ao último quanto ao primeiro. E é nesse momento que se encerra a mensagem dizendo aquela mensagem de Jesus: há muitos chamados e poucos escolhidos. Quando a gente lê essa mensagem, essa passagem, a gente acha que é um pouco incoerente, de alguma maneira um pouco injusta. Muitas pessoas olham com um pouco de injustiça essa parte, porque como que podemos aceitar que essa pessoa que chegou na última hora receba a mesma coisa daquele que chegou na primeira hora? Então, se ficou um pouco confuso, eu queria trabalhar então para esclarecer alguns pontos. O primeiro dele, que é a mensagem, qual que é o ponto central dessa mensagem? Qual que é vamos dizer assim, o take-home message de tudo isso que eu li? Basicamente, o ponto central é o convite ao trabalho. Ou seja, o convite ao trabalho que é amplo e restrito. Todas as pessoas são convidadas ao trabalho.
se eu transpassar isso para a nossa encarnação, para os dias atuais, todas as pessoas recebem o convite ao trabalho. Novamente, não estou falando qual é o trabalho. Todas as pessoas recebem o convite ao trabalho nas suas diferentes formas. Porque Deus oferece a todos os seus filhos a possibilidade de trabalhar na causa do bem. Vamos então, causa do bem. O que eu quero dizer com isso? Que a causa do bem é um trabalho. Ou seja, quando eu estou me dedicando a fazer o bem para alguém, seja qual for essa área de atuação, o bem, talvez no contexto material, o bem no contexto espiritual, o bem no contexto psicológico, por exemplo. Todo esse bem é um convite que vem por meio de Deus. Deus está convidando as pessoas para trabalharem na causa do bem, que é essas diferentes formas. Portanto, são muitos chamados, porque todo mundo tem capacidade de receber esse chamado. Porém, como foi dito por Jesus, são poucos escolhidos. Ou seja, esses escolhidos são aqueles poucos que realmente têm ouvidos de ouvir, que se abrem e falam: Deus está me chamando para fazer alguma coisa para o meu próximo. Eu aceito esse chamado, agradeço essa oportunidade e vou então me encaminho para poder fazer esse bem. Então, esses escolhidos são aqueles que compreendem esse convite e vão atrás dessa oportunidade de fazer o bem. E mais que isso, eles não desistem. Eles, independente do trabalho, aceitam o pagamento ou não esperam por nenhum pagamento. Esse que é o mais importante. O grande mensagem que Deus queria passar aqui é que quando você é convidado a fazer o bem, não espere receber mais que o outro. Ou, melhor dizendo, não espere receber nada. Espere receber unicamente a satisfação de se doar um pouco para o seu próximo. E como eu disse, essa doação, esse bem que eu faço para o meu próximo, não precisa ser algo do outro mundo. Não precisa ser, por exemplo, o modo mais normal, mais, vamos dizer assim, simplista que seria, por exemplo, dar uma moeda, dar um dinheiro para alguém. Talvez não, talvez a pessoa que precisa do seu suporte está do seu lado. Pode ser aquela pessoa que mora do seu lado, seu vizinho, ou talvez a sua esposa, talvez o seu marido, o seu irmão, que está querendo unicamente que você fale bom dia para ele de uma forma mais educada. Talvez respeite as limitações que ele possa ter. Talvez ele não seja muito paciente, espero que você respeite a paciência dele. Ou seja, é um campo de trabalho. É um chamado ao trabalho. As diferentes situações de dificuldade que brotam na nossa vida. Às vezes, a gente até mesmo classifica como uma dificuldade, sendo que ela realmente não é uma dificuldade. É apenas um chamado para a gente poder exercitar um pouquinho de cada dia o nosso melhoramento íntimo, ou vamos dizer assim, a reforma íntima que tanto se fala. Portanto, se a gente expandir nesse contexto mais simplista, de trabalho voluntário, por exemplo, existem dezenas e dezenas de organizações que precisam de voluntários nesse momento. No meio da Covid, quantos negócios não fecharam, quantas empresas não fecharam, e as pessoas precisam do mais básico, alimentação, por exemplo. Aqui na nossa casa, a gente tem um trabalho muito, muito importante, que muitos conhecem, que é o trabalho do Breakfast Pack, no qual, ao fim do mês, um grupo de trabalhadores se reúnem, dedicam um pouquinho das suas horas do dia para entregar alimentos para pessoas que moram nas ruas de Melbourne. Essa é uma chance de fazer o bem, é um chamado. A gente, todos os meses, busca voluntários para poder ajudar a gente. Claro, precisamos da doação material para poder comprar os itens? Evidente, precisamos. Porém, precisamos também de voluntários que vão dedicar 1 hora do seu domingo, no fim do mês, um domingo no mês, para poder ir lá, ser instrumento unicamente de entregar uma sacolinha e falar: aqui está o seu alimento. Ou seja, por esse motivo que tem um chamado, que é o título da palestra, é hora de trabalhar. Porque o trabalho chama a gente das mais diferentes formas, das mais diferentes oportunidades. Mas eu não gosto de ser tão simplista assim. Eu gosto sempre de tentar expandir para algo um pouquinho mais, vamos dizer assim, trabalhado. Eu gosto sempre de trazer um pensamento um pouquinho mais além disso. Então eu vou convidar nesse momento vocês para poder expandir esse raciocínio. E para uma outra área, que é muito importante também. Nesse sentido, eu quero dizer o quê? Kardec pergunta aos espíritos: se nós devemos entender por trabalho somente as ocupações materiais, como eu disse, ocupação material básica, auxiliar uma pessoa no trabalho voluntário, por exemplo, doar dinheiro para uma causa do bem, é uma coisa que faz sentido, que é necessário que aconteça. Porém, quando os espíritos responderam a Kardec, eles responderam a Kardec que não devemos entender por trabalho as ocupações materiais apenas.
o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, existem diferentes formas de ocupação, campos de trabalho que estão chamando a gente, que não são somente essa básica da matéria, como eu disse. Como eu comentei um pouquinho antes, talvez o campo de trabalho está do nosso lado, muito mais simples do que a gente imagina. E pode ser tão simples e tão perto da gente, que o nosso campo de trabalho pode ser dentro de nós. Já parou para pensar no seu campo de trabalho íntimo? O campo de trabalho que cada um de vocês carregam dentro de cada um de vocês, do seu coração, que precisa ser trabalhado e a gente muitas vezes não dá atenção? Aquelas coisas que a gente sabe que precisa trabalhar, os defeitos morais, as dificuldades, as falhas que a gente tem muitas vezes nos nossos pensamentos, o negativismo, a capacidade de ser tão apegado à matéria, ao dinheiro. Será que não é hora de trabalhar isso? Será que o chamado para a gente poder tentar renovar as atitudes, tentar se modificar, não é também um campo de trabalho? Porque nesse momento a gente pode pensar quanto tempo a gente tem dedicado para trabalhar no campo interior por meio da reforma íntima. Lembrando que a reforma íntima está aqui para transformar o homem e a partir dele transformar a humanidade. Ou seja, ninguém vai transformar a humanidade de um dia para o outro sozinho. Ou seja, nunca vai acontecer a gente chegar num belo dia ensolarado como hoje em Melbourne, acordar e falar: o mundo está perfeito. Não vai ser assim. O processo vai ser muito longo e conta com cada um de nós. E antes de se querer modificar o mundo lá fora, é preciso modificar o íntimo de cada um de nós. Os nossos corações, nossos pensamentos, as nossas disposições para o dia a dia. E nesse sentido, vamos lá. Se eu quero modificar quem eu sou, a minha parte interna, esses defeitos que eu carrego ao longo da minha encarnação, se eu quero trabalhar no meu íntimo, tem que ter um modo prático de fazer isso. Uma forma inteligente de fazer isso. E Kardec nunca nos deixa sozinho. Kardec perguntou aos espíritos. Na pergunta 919, qual é o meio mais prático e eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Ou seja, como que eu posso me modificar? Como que eu posso fazer esse trabalho que eu estou sendo chamado? E é então que os espíritos respondem a Kardec, numa frase muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Vou ler de novo. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E nesse momento os espíritos eram tão sábios porque eles sabiam que a gente não se conhece. Como assim eu não me conheço, Rodrigo? Olha, eu diria que a maioria de nós não nos conhecemos. Porque no momento que a gente está passando as maiores dificuldades da vida, por exemplo, no meio dessa pandemia, quantas vezes a gente não foi colocado face to face, ou face a face, com situações que colocaram a gente no limite, e a gente simplesmente falou: eu não sei o que eu vou fazer. Ou ainda nesse momento, quantas pessoas estão chegando em situações que elas olham para o espelho e falam: eu não sei o que fazer. Ou então agem de maneira inesperada. Olha, eu agi dessa maneira, não pensei que eu ia agir assim. Fui mais egoísta que eu esperava. Fui mais grosso que eu esperava. Não considerei o bem-estar do meu próximo porque eu queria, por exemplo, ir para uma festa. Algo que no Brasil a gente sabe que está acontecendo muito nesse momento, por meio da escalada de casos. As pessoas acham que é mais importante o seu bem-estar no contexto de ir para uma festa, de ir para encontrar com os amigos, enquanto muitos médicos e enfermeiros estão lutando exaustivamente para poder manter os hospitais funcionando. Será que não é hora deles pensarem um pouquinho melhor e falar: será que eu estou me conhecendo mesmo? Será que não é hora de começar a trabalhar esses defeitos que eu estou trazendo há tanto tempo e agora estão afetando pessoas que eu nem conheço? Às vezes eu trago esse problema para dentro da minha casa porque eu não soube respeitar esse momento, essa transformação que o mundo está passando. Eu deixo essa reflexão para a gente poder pensar nesse momento. E por que é tão importante a gente pensar nisso desde já? Porque o progresso não dá saltos. Mais importante que a velocidade é a qualidade do progresso para que ele seja verdadeiro. Ou seja, como eu disse, não vai ser... Eu não vou fechar meus olhos e falar: amanhã vai ser tudo perfeito. Amanhã vai ser tudo lindo. Amanhã eu não vou mais ser ignorante com a pessoa que mora comigo.
Eu não vou mais ser mal educado com o meu vizinho. Eu não vou ser mais grosso com o meu subordinado do trabalho. Não. Tudo isso vai vir de maneira muito, muito devagar. Porque nós não somos nem um pouquinho perfeitos. Estamos trabalhando de pouquinho em pouquinho para chegar lá. E nesse momento, eu queria dividir com vocês uma situação. Por que é tão importante esse passo a passo, esse processo de aprendizado? Eu tinha um amigo uma vez, e esse amigo dizia para mim que ele tinha um chefe que era muito difícil. Esse chefe ele falava que era uma pessoa extremamente mal educada, uma pessoa muito difícil de lidar, e ele muitas vezes precisava respirar fundo para não pedir demissão. E para lidar com esse chefe que ele tinha que ser muito, muito paciente. E ele me contou naquela época que muitas vezes ele tinha que ir embora para casa extremamente desanimado para poder voltar no outro dia e falar: os boletos não se pagam. Os boletos precisam ser pagos, eu tenho que trabalhar. E assim ele ia trabalhando. Até que um belo dia que ele saiu desse emprego. Ele saiu desse emprego. Ele falou, olha, ele sempre conversava comigo com relação a pedir orientações, pedir dicas e tal. Ele falou, não aguento mais, eu preciso ir embora. Daí ele foi embora, procurou outro emprego. E a hora que ele chegou nesse outro emprego, ele tinha outro chefe. E o outro chefe era difícil também. Então, um pouco mais difícil que o anterior. E ele falou pra mim, eu acho que eu tô fugindo, né? Eu falei, olha, provavelmente. Ele falou, como que pode? Eu saí da situação difícil que eu tava vivendo, eu não aguentava mais, fui para um outro lugar e tá pior. Eu falei, pois é, eu acho que você precisa aprender mais um pouquinho, mais alguma coisinha. Aí esse meu amigo resolveu ficar. Ele ficou, aguentou. Passou um mês, esse chefe que era mais difícil ainda foi demitido. Ele foi demitido e precisavam de alguém para colocar no lugar dele. Aí meu amigo falou assim, quem será que vai vir agora? Olha, tem uma pessoa mais fácil, tem uma pessoa que tem mais paciência. Aí o superior da empresa falou para ele, olha, e se você assumir a gerência? E se em vez da gente contratar alguém, a gente colocar você na gerência? Meu amigo falou, peraí, mas eu tô pronto para isso? Ele falou assim, olha, é o seguinte, a gente precisava de alguém que fosse mais educado, mais assim, que sabe ser um líder, não um chefe, um líder. E a gente acha que você pode ser um bom líder, porque você é paciente, você respeita as pessoas, você sabe como lidar com as pessoas. E a hora que ele foi promovido, no caso, subordinados a ele, ficaram êxtase, porque finalmente a pessoa que eles esperavam estava lá para poder ser o novo líder deles. E meu amigo falou, Rodrigo, eu fui preparado, né? Eu falei, eu acho que sim. Eu acho que você foi preparado. Ou seja, essa história, quando eu comecei a montar a palestra hoje, eu lembrei e falei, como eu disse, é tudo parte de um processo. É parte de uma montagem ao longo dos pequenos degraus da nossa vida. Se o meu amigo não tivesse aguentado, talvez ele não chegasse nessa oportunidade de ser o chefe, o líder que todo mundo esperava. Ou talvez se ele chegasse a esse posto, quem não garante que ele não seria tão difícil quanto o chefe dele, que era tão insuportável. Ou seja, o campo de trabalho dele já estava acontecendo desde o começo. O campo de trabalho era dentro do trabalho. Ou seja, ele ia para o trabalho para poder obter o dinheiro, o salário, pagar os boletos dele, mas também ele precisava trabalhar o íntimo dele. E isso acontece com a gente nas mais variadas situações. Em conclusão 1. Tem mais uma conclusão ainda. O trabalho é constante, como uma grande vinha, assim como a passagem do Evangelho. A gente é chamado ao trabalho sempre. Mas tudo tem um limite. Os espíritos esclarecem a Kardec que há limite para o trabalho. E esse limite do trabalho está no limite das forças. Deus dá liberdade ao homem. Ou seja, é preciso que a gente reconheça o nosso limite. Como eu disse, meu amigo, ele desistiu do trabalho no momento. Na primeira oportunidade, ele falou, Rodrigo, não aguentei, saí. Por quê? Estava excedendo aquilo que aguentava. Ou seja, nós também temos que ter respeito para com nós mesmos. Se eu não estou aguentando, vamos dizer assim, ninguém aqui está aqui para sofrer eternamente. Se chegou num ponto que a gente está sem aguentar mais, talvez seja a hora de dar um passo para trás para depois dar 2 passos à frente. É preciso valorizar o nosso bem-estar também. Temos que cuidar do nosso íntimo.
cuidar da gente, cuidar do nosso campo de trabalho. Lembrando que essa semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Ou seja, temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher nossos próximos passos todos os dias. E principalmente, nesse contexto, quero dizer por que nós temos o livre-arbítrio. Porque eu quero lembrar que nós não temos o direito, vamos dizer assim, de trabalhar por outras pessoas. Nós trabalhamos por nós. Alguns podem estar envolvidos com o trabalho, como o caso do meu amigo. Ele tinha um chefe e fazia parte do ambiente dele. Porém, é preciso que a gente tenha essa consciência de que o meu trabalho ninguém faz por mim. Eu preciso aprimorar os meus degraus, evoluir essas pequenas coisinhas ao longo da minha encarnação por mim mesmo. E lembrando nesse sentido que a justiça divina é tão perfeita, a justiça divina é tão maravilhosa, que ela vai dar a cada um segundo as suas obras. E ela vai ajudar a gente a chegar onde a gente precisa. E ela muitas vezes ajuda a gente das formas mais incríveis do mundo, colocando a gente em meios apropriados para isso. E o segundo ponto que eu quero ressaltar agora é que esse campo de trabalho, que muitas vezes não estamos sozinhos, é o campo de trabalho que está do nosso lado, que está dentro da nossa casa, que é a nossa família. No contexto familiar, a gente sempre tem aquele clássico pensamento de a grama do jardim do vizinho é mais verde que a minha. Ou seja, o campo de trabalho das pessoas que vivem... o campo de trabalho que é a minha família é difícil, é complicada, eu não me dou bem com a pessoa com quem eu moro, talvez não seja família, porque na Austrália muitas vezes as pessoas moram com amigos, aquelas pessoas com quem eu moro são insuportáveis, eu não aguento mais essas pessoas. E a gente sempre fica pensando, nossa, aquela pessoa que mora do meu lado, ela é uma família do comercial de margarina. Aquela família que, classicamente lá atrás do Brasil, a gente olhava lá a família Quali. Aquela família que é um exemplo, aquela família que, olha, se eu pudesse, queria trocar. Eu queria, por exemplo, pega a minha família, fica com você, eu pego a sua pra mim e vamos trocar. Porém, a gente esquece nesse momento que o essencial não é questionar, mas pelo contrário, valorizar as pessoas que estão perto da gente. Porque Deus não nos dá as pessoas que a gente quer. Deus nos dá as pessoas que a gente precisa. Repetindo, Deus nos dá as pessoas que a gente precisa e não as que a gente quer. Ou seja, as pessoas que estão perto de mim são aquelas que eu preciso. Ah, mas eu posso, sei lá, dar um jeito e tentar de alguma maneira fugir. E eu tenho uma má notícia dizendo que muitas vezes a gente acaba voltando pra cá e essas pessoas vêm com a gente de novo, se reencontram e tudo vai até a hora que a gente fala, resolvi os problemas com essa pessoa. E vai vir outras, e virão outras, e virão outras. Ou seja, será que não é melhor, em vez de fugir, aproveitar e falar, olha, você é difícil, eu sou difícil, mas é hora da gente trabalhar nisso juntos. É hora da gente tentar se melhorar juntos. É hora da gente trabalhar junto. E Kardec pergunta aos espíritos com relação a isso também, se essa doutrina de reencarnação, destrói os laços de família. E ele esclareceu a Kardec que, na verdade, esses laços de família são ampliados, em vez de ser destruídos. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços se unem. Os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois do nosso vizinho ou do nosso... Pois do nosso vizinho ou no nosso... Meu Deus do céu, travou aqui. Desculpa, vou voltar de novo. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado podes encontrar um espírito que foi do vosso sangue. Ou seja, vamos dizer que eu tenho uma família difícil hoje. E eu fujo dela. Pode ser que na próxima vida eu reencarne e aquela pessoa que era da minha família, talvez não seja mais minha família de sangue. Mas eu acabo encontrando com ela novamente em alguma situação da minha vida para poder resolver alguma coisinha que está pendente. Ou seja, o trabalho não acabou. O trabalho continua. Por isso, novamente, é hora de trabalhar. E nesse momento, uma segunda história que eu ia contar para vocês, por exemplo, bem breve essa. O meu pai, por exemplo, era uma pessoa muito difícil. Quando eu era criança, eu falava, mas meu pai
é difícil de lidar com ele às vezes. E ele trabalhava arduamente pela casa, e muitas vezes eu falava, ele chegou tão mal-humorado, tão mal educado hoje, tão grosso, mas hoje, na verdade, eu agradeço. Eu olho para ele e falo, obrigado. Porque foi por meio do exemplo dele que eu consegui me moldar. Eu aprendi a respeitar o tempo das pessoas. Muitas vezes meu pai queria só ficar quieto. Ele não queria a minha algazarra de criança perto dele. Porque ele trabalhou o dia inteiro, ele queria unicamente ficar um pouquinho quietinho no cantinho dele. E hoje eu chego em casa e falo, quero ficar em silêncio. Eu penso, há 30 anos atrás eu estava lá com meu pai, algazarrando, fazendo bagunça no colo dele, ele só ficava quieto. Ou seja, eu agradeço essas dificuldades tão pequenas. Essa foi só um exemplo mais bobo possível. Porém, quantas outras dificuldades que a gente já não passou, que na verdade eu acho que o mais ideal seria agradecermos e não questionarmos. Porque isso também foi uma oportunidade de trabalhar, de se melhorar e tentar subir um degrauzinho a mais na evolução. E nesse sentido, quase acabando, eu vou ler para vocês um trechinho do Momento Espírita de hoje. Opa, tem uma mensagem aqui entrando toda hora. Essa mensagem do Momento Espírita tem como título O Tesouro do Trabalho. Narra uma lenda que um pescador muito preguiçoso dormiu à beira do rio, de onde deveria retirar o seu sustento, e ali sonhou. Sonhou que encontrou em um campo um cântaro de ferro, e tendo nele introduzido a mão, descobriu uma reluzente moeda de ouro. Os olhos do pescador brilharam com intensidade. Tornou a introduzir a mão no cântaro por diversas vezes, e cada uma delas encontrava uma nova moeda igual à primeira. Finalmente despertou, e animado pelo que sonhara, buscou alguém que lhe pudesse decifrar o significado daquelas imagens. Um velho sábio então lhe falou: não há mistério em qualquer um que queira decifrar o seu sonho. Vá até o rio, estenda as suas redes várias vezes, e você haverá de descobrir por si mesmo o significado. O pescador se encheu de bom ânimo e até o rio se dirigiu. As árvores frondosas das margens deitavam sobre as águas cantalorantes e ligeiras. O pescador viu vários peixes que nadavam na corrente e rapidamente lançou sua rede e apanhou alguns. Novos peixes surgiram no seio profundo das águas, e ele também os recolheu. E assim trabalhou durante horas. Jamais pescara tanto. Pareceu-lhe mesmo que a pesca fora semelhante a um mês inteiro. Enquanto ainda estava na sua tarefa, ocorreu de passar pela margem um mercador. Ao ver o cesto abarrotado de peixes, aproximou e perguntou o preço. Comprou todos por uma quantia razoável. Foi então quando sentiu nas suas mãos as moedas cintilantes, o pescador compreendeu que o verdadeiro significado do sonho e o sentido das palavras do velho sábio. O cântaro nada mais era do que um rio, de onde ele, pelo esforço do seu trabalho, tirava os peixes, e no mercado transformariam em moedas preciosas para as suas necessidades. O trabalho é presença indiscutível no contexto do progresso. Sem ele, a vida permaneceria em seu caos inicial. Tudo o que existe é resultado do trabalho. A estátua que admiramos expressando beleza fala do esforço que um artista incansavelmente a trabalhou. A terra florida e perfumada, ou o pomar repleto de frutos, são a resposta das leis do trabalho ao trato do solo. Ao homem é concedida a hora do trabalho, que lhe permite desembaraçar do cipó da ignorância, concedendo-lhe a alegria de exteriorizar a beleza e a harmonia, que dormem latentes em sua intimidade. O trabalho é lei de Deus. Isso porque faculta o homem ao crescimento, no processo constante da sua própria evolução. É hora de trabalhar. Certo? Pois bem, é isso. Então, convidar você para fechar os olhos novamente, para a gente encerrar. A gente vai então, nesse momento, retornar com nossas orações. A gente vai então, novamente, retornar para aquele ambiente que nós estávamos. Vamos retornar para aquele ambiente da natureza, para aquela região onde o gramado estava verde, onde o sol estava
nos aquecendo, e o Mestre Jesus estava conosco. Nós possamos, então, nesse momento, se encaminhar em direção ao Mestre Jesus, olhar nos olhos do Mestre Jesus e agradecer a Ele por sempre estar conosco, por sempre nos chamar ao trabalho, por sempre nos proporcionar o crescimento, a evolução, o aprendizado e jamais nos deixar só. O Mestre Jesus, então, com seu sorriso, com o seu olhar magnetizador, ele diz a cada um de nós que vai nos acompanhar ao longo dessa semana. Ao longo de cada dificuldade, ao longo de cada provação, o Mestre Jesus estará conosco, nos dando o apoio e a calmaria, para que nosso coração esteja sempre em harmonia. Obrigado, Jesus. Obrigado ao Divino Mestre por estar conosco. E pedimos também nesse momento que os médicos do Astral, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, possa, por meio das nossas orações, dos nossos pensamentos, das nossas preces, auxiliar cada pessoa que está internada nesse momento por conta da Covid ou por conta de qualquer outra doença. Nós possamos imaginar as equipes espirituais adentrando em cada sala, em cada quarto, olhando para cada pessoa em suas mais diferentes necessidades, aplicando um passe que harmoniza, que traz paz, traz tranquilidade, traz fé. Que nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, acolha cada um de seus filhos, hoje e sempre. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.